Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso curso de prevenção e controle de perdas. E agora nós teremos algumas definições de conceitos de acidente do trabalho. Esse nosso primeiro conceito é um conceito praticamente igual que ao 8.213/91, trata do conceito legal de acidente de trabalho. Tá? Ele explicita que é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então a gente observa que esse conceito ele é um conceito limitado a uma lesão pessoal, certo? Ou a morte, né? E quando eu iniciei o nosso curso, a gente falava que há um conceito mais, dentro do conceito de prevenção e controle de perdas, esse conceito é ampliado. Né? Mas aqui, para fins de conceito legal, 8.213, ela nos diz que seria algo limitado, né, a uma lesão corporal, a perturbação funcional, que possa causar essa morte, perda ou redução permanente ou temporária dessa capacidade para trabalho. Existe o conceito de acidente sem lesão, que é um acidente que não causa lesão pessoal. E aí, no caso, seriam danos materiais. O acidente de trajeto, que ainda hoje na Lei 8.213 é caracterizado, né? Que é quando o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o local de trabalho, deixe para aquela ou qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive de veículo próprio do empregado. Deve ser registrado aí na comunicação de acidente do trabalho, na CAT, certo? Existe o conceito de acidente impessoal, que é acidente cuja caracterização independe de existir um acidentado. Ele não pode ser considerado como causa direta da lesão pessoal, certo? Aqui existe um conceito chamado conceito de acidente com danos materiais. O acidente, como o próprio nome diz, só causa prejuízo material, não acidentado e nem lesão. E o chamado incidente, que é aquele chamado também conhecido como quase acidente. É uma ocorrência que não chega a se concretizar. Ela teria potencial para causar um acidente, ou seja, teria potencial para causar uma perturbação funcional temporário ou permanente que tira o trabalhador do seu ambiente de trabalho. Seria algo em potencial para acontecer. Então esse conceito legal é o que a gente viu anteriormente, né? Que a gente caracterizado preconizado, melhor dizendo, pela Lei 8.213, artigos 19, 20 e 21, dessa caracterização do acidente de trabalho. Ok? Aqui a gente tem alguns conceitos também que serão considerados como acidente de trabalho. Acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido causa única, já contribuiu diretamente para a morte do segurado, para a redução da perda de sua capacidade para o trabalho, produzindo lesão que exige atenção médica para sua recuperação. Também a gente vai entrar dentro desse conceito. Acidentes sofridos no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiros e companheiros de trabalho. Então, o sujeito que é um atentado terrorista, o sujeito que está muitas vezes trabalhando como atendente, agredido, ou então uma disputa entre colegas de trabalho por questões de trabalho, é tido também como acidente do trabalho. A gente ocorreu uma briga com fulano de tal por conta do carro da empresa. Quem é que sairia no carro da empresa para executar tal serviço? Ou uma disputa por conta de uma ferramenta. Então isso aí também é caracterizado como acidente de trabalho. Ofensa física, intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, é o que a gente estava falando. Ato de imprudência, negligência e perícia de terceiros
ou de companheiro de trabalho. A imprudência está relacionada a uma ação, a negligência, a omissão, a imperícia, ao desconhecimento ou um desvio de uma conduta técnica, né? O ato de pessoa privada do uso da razão, ou seja, a pessoa que não está dentro do seu estado normal, uma pessoa que tenha popularmente chamado de louca, né? Enfim, desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. E aqui a gente vê uma caracterização do que é caso fortuito, quando a gente lembra que na visão tradicional o acidente de trabalho era algo indesejável, né? Algo que inevitável e de causas fortuitas, né? Esse era o conceito antigo. Então a gente vê que esse conceito de acidente de trabalho ele só é de causas fortuitas quando se tratar de intempéries da natureza, certo? Aqui ainda é visto no artigo 20, né, a doença do trabalho, ou seja, proveniente de contaminação acidental empregado no exercício de sua atividade. Acidente sofrido pelo segurado ainda que for do local de horário de trabalho. Na execução, na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço da empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Então, o sujeito que vai, de repente, representar judicialmente a empresa, vai ser preposto da empresa numa audiência, ele sofreu um acidente na execução desse serviço, na ida a esse serviço. Isso vai ser caracterizado também como acidente de trabalho. Aqui, como ele fala, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, como financiado para dentro dos seus planos para melhorar a capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção, inclusive quando veículo de propriedade do segurado, né? Enfim, a gente vê que existe uma caracterização do que é legal, né? Os artigos, a Lei 8.213, os artigos 19, 20 e 21, eles dão essa caracterização do que seria o acidente do trabalho, inclusive falando da doença profissional e da doença do trabalho. A doença profissional, aquela relacionada a uma peculiaridade de algum serviço, o cidadão que adquiriu silicose, né, no ambiente de trabalho. A doença do trabalho é relacionada ao ambiente em si, né? O sujeito foi acometido de acusia, né? Seria de surdez profissional, certo? Então, por conta do ambiente de trabalho em específico. Existe uma correlação, um nexo causal entre a doença e o trabalho, que deverá ser comprovado via junta médica do INSS. Aqui a gente vê uma das principais, alguns pontos que a gente pode caracterizar como, vamos dizer assim, pontos específicos que podem se materializar em acidente do trabalho, ou por negligência, imprudência ou imperícia, o desrespeito às normas de segurança. Isso pode levar esse tipo de desvio pode levar a um acidente de trabalho. O não uso do EPI, né? O cidadão que está num ambiente onde ele está a 95 decibéis, ele não usa o protetor auricular. Consequentemente, com o tempo, ele vai estar perdendo a audição. Cidadão que utiliza equipamentos de solda sem a proteção, sem a máscara protetora, com o tempo ele vai ter um problema de visão. Enfim, desrespeito aos procedimentos padrões. Muitas vezes deve ser assim, né? A gente tem que ter um procedimento operacional padrão para uma determinada atividade, determinando as responsabilidades, os EPIs necessários, os procedimentos de segurança e técnico, o passo a passo. Quando você desrespeita o procedimento operacional, você vai estar... esse desvio de conteúdo pode levar a um acidente, né? O uso de ferramentas de forma errada. Então, a improvisação. Muitas vezes o cidadão retira o dispositivo de segurança com o intuito de repente, entre aspas, facilitar o trabalho, fazer mais rápido.
Então são desvios que podem levar aí a um acidente do trabalho em específico. O que a gente tem que entender é que hoje que todo acidente pode ser evitado. Independente, existem fatores humanos, existem fatores técnicos, existem fatores do ambiente de trabalho, mas eles podem ser evitados se previamente analisados, ok? Então a gente vai finalizar a aula de hoje com esses conceitos, o conceito legal de segurança do trabalho e com os possíveis desvios que podem levar a um acidente do trabalho. Nas próximas aulas a gente vai tentar entender a caracterização do acidente do trabalho e investigação e análise de acidentes do trabalho. Tá ok? Fechamos a aula de hoje agora.